Capítulo 4. Se as crianças convivem com a pena, aprendem a ter pena de si mesmas. Sentir pena de si mesmo é muito parecido com ficar preso na areia movediça. Em ambos os casos, uma força misteriosa puxa a pessoa para baixo enquanto ela se sente esmagada e impotente. A única esperança é que alguém apareça para salvá-la de lá. Essa não é uma boa fórmula para o sucesso. Se sentirmos pena de nossos filhos, ou estamos sempre cheios de autopiedade, estamos ensinando a eles que é certo sentir pena de si mesmos. Não é uma aula de iniciativa, perseverança e entusiasmo. Pelo contrário, a autopiedade drena a energia pessoal e muitas vezes projeta uma imagem de desamparo, de inadaptação. Queremos que nossos filhos sejam desembaraçados, capazes de encontrar dentro de si mesmos a força que necessitam e de saber quando está na hora de pedir ajuda aos outros. Para dar um bom exemplo, temos de fazer o mesmo em nossas próprias vidas. Não de modo perfeito e não o tempo todo, mas o suficiente para que nossos filhos aprendam a recorrer às suas forças interiores diante dos desafios. O que quer dizer que também temos de encontrar forças dentro de nós para fazer face às adversidades que a nossa própria vida nos apresenta. E além disso, ter fé em nossos filhos, acreditar que eles estão à altura dos obstáculos que surgirem em suas vidas experimentando um chapéu diferente. Todos vivemos momentos em que sentimos pena de nós mesmos. Sentimos que trabalhamos demais, que os outros nos apreciam de menos, que a vida não segue o rumo que gostaríamos. Por que eu? Perguntamos intimamente. Se não tomamos cuidado, a autopiedade acaba se transformando em estado de espírito e passa de um choramingo eventual para uma choradeira desesperada. Nossa capacidade de percepção se estreita para captar apenas as informações que combinam com o perfil do coitadinho de mim. E caímos em uma forma de pensar repetitiva que leva ao ciclo vicioso de autopiedade e desamparo. Quando nos encontramos em tal situação, ajuda bastante parar de pensar em nossos problemas, naquele instante exato, e tentar fazer alguma outra coisa. Qualquer uma. Pode ser pedalar em uma bicicleta ergométrica, dar uma caminhada ou simplesmente imaginar uma viagem para um lugar paradisíaco. Uma das minhas alunas, Kate, contou-me o que funcionou para ela. Eu me sentia como um pano de chão velho, usada e desprezada. Meus 3 filhos estavam me deixando esgotada. Meu marido trabalhava demais e sempre chegava em casa exausto. Vivia ressentida e triste, mas também estava cheia de me sentir daquele jeito. Então, decidi usar um pouco a imaginação, como havíamos falado na aula. Fechei os olhos e a primeira coisa que me veio à mente foi de que precisava de um pouco de aplauso. E assim, me imaginei de pé no meio de um grande estádio cheio de gente batendo palmas e gritando: Kate é a maior. Vi que era necessário aproximar-me do meu marido e que desejava que as crianças notassem o que eu fazia para elas. Queria um pouco de atenção, então preparei a sobremesa favorita da família e coloquei-a no aparador com um grande cartaz onde escrevi: Kate é a maior. Se você concorda, dê-me um abraço bem grande. Nem é preciso dizer que isso provocou a reação de todos. Recebi os abraços de que precisava e meu marido e eu planejamos deixar as crianças com uma tia e passar um pouco de tempo juntos no final de semana seguinte. Não vou dizer que isso mudou a minha vida, mas me tirou daquela rotina de coitadinha de mim. Kate não foi a única a se beneficiar de sua estratégia, pois mostrou aos filhos como serem criativos para resolver um problema. Além disso, ganhou o tempo que precisava ter com o marido. É imprescindível que marido e mulher enriqueçam e revitalizem seu relacionamento. Todos na família lucram quando eles se apreciam mais. Você não sabe a sorte que tem. Um dos temas mais comuns de um pai ou uma mãe que segue um padrão coitadinho de mim são as comparações entre a vida da criança e as lembranças da infância dele ou dela. Judite, de 11 anos, sempre sabia que a mãe ia enveredar por aquele caminho, porque ela começava contando como era a sua vida quando tinha a idade da filha. Depois observava como Judite era sortuda por ter tantas coisas e arrematava afirmando que a menina não fazia ideia de como seus pais trabalharam duro para dar tudo aquilo. Aquele tipo de conversa geralmente acontecia dentro do carro, onde Judite não tinha como escapar. A mãe de Judite começava com comentários como: as crianças de hoje não têm nenhuma noção de valor das coisas. Acham tudo normal, como um par de tênis custar R$ 300.
Judite não encontrava respostas para isso, a não ser enquanto afundava no banco de trás. Sua mãe, porém, estava apenas na fase do aquecimento. Acho que você não se dá conta, mas quando eu tinha sua idade, cuidava da minha irmã mais nova, ajudava minha mãe a arrumar a casa, não ficava por aí à toa com meus amigos o tempo todo. Nesse ponto, Judite levantava os olhos e suspirava, mas perdia a paciência. Mamãe, eu não fico por aí à toa com meus amigos o tempo todo. Eu faço um bocado de deveres de casa, provavelmente muito mais do que o que você fazia. A situação acaba virando uma disputa entre mãe e filha para decidir quem tinha mais direito a sentir pena de si mesma. A mãe não tivera a intenção de começar essa competição, nem mesmo de manifestar autopiedade. Ela queria ensinar a Judite a dar mais valor ao que possuía. Entretanto, a mensagem que vinha subentendida era: sinto inveja e frustração por não ter tido as vantagens que você tem, junto com outras mais sutis e insidiosas. Você me deve isso. Não é de admirar que Judite suspire cada vez que a mãe começa com essa ladainha. Não há nada de errado em expressar nossa necessidade de estima. Ao buscar Judite na escola, sua mãe poderia meramente dizer: estou contente por poder fazer isso por você, e ficaria ainda mais contente se soubesse que você fica agradecida. Ela não tem de apelar para a autopiedade para fazer um pedido claro de estima. Evidentemente, não podemos garantir como nossos filhos vão reagir, mas a probabilidade de recebermos o que queremos dele é maior quando nossas mensagens são claras, diretas e sem ranços. Minha barriga está doendo. As crianças são mestras em sentir pena de si mesmas, inclusive despertando a compaixão dos pais, com todas as vantagens inerentes à situação, serem notadas, abraçadas e consoladas. Estou com dor de barriga, geme Tracy, de 4 anos, enquanto sua mãe tenta prepará-la para a escola maternal. Não quero ir. Ela segura o estômago com uma carinha desolada. Nenhum pai escapa desse dilema. Será que Tracy está doente mesmo? Será que é melhor ela ficar em casa hoje? Vou precisar levá-la ao pediatra? Será que não quer encontrar alguma coisa ou alguém na escola? E será que está carente de mais atenção dos pais? Ou só precisa passar um dia quieta em casa com a mamãe ou o papai? A mãe de Tracy terá de avaliar essa situação especial e decidir torcendo para acertar. O mais importante é a menina não aprender que despertar pena vai fazê-la conseguir o que quer. Se a mãe desconfia que a dor de estômago é uma desculpa para não ir à escola, pode fazer perguntas como essas. Se você não tivesse de ir à aula hoje, o que gostaria de fazer? Qual a pior coisa que poderia acontecer se você não fosse à escola? Como você gostaria que fosse esse dia? Ou o que você pode fazer para o dia ser como gostaria? A resposta a essas perguntas faz a menina identificar o que realmente quer e de que necessita, sem que se estimule uma atitude de coitadinha de mim. Talvez também abra para a mãe uma janela na vida de Tracy. Quando as crianças fingem estar doentes, em geral, estão pedindo atenção. É uma oportunidade para refletirmos se ultimamente estivemos apressados ou ocupados ou preocupados demais. Quem sabe seja a hora de desacelerar nosso ritmo, fazer uma avaliação mais cuidadosa e passar mais tempo com nossos filhos. Uma outra forma de as crianças se entregarem à autopiedade é dizendo: não consigo. Essa costuma ser a resposta e desculpa definitivas para não desenvolver novas habilidades, não aprender alguma coisa nova. A criança está dizendo aos pais: você não pode querer que eu faça isso. Eu simplesmente não sou capaz. No entanto, talvez o que esteja de fato dizendo seja: não quero fazer, ou, de modo ainda mais incisivo, eu não quero. Se sucumbirmos a essa estratégia, estamos concordando com a afirmação da criança de que ela não é capaz. Mas não é esta a mensagem que queremos dar a ela. Mesmo que seja difícil, há ocasiões em que temos de desafiar nossos filhos, ignorando as desculpas deles e mantendo nossas expectativas. Ao mesmo tempo, é conveniente ajudá-los a definir e reconhecer seus sentimentos de insegurança. Ben, de 8 anos, estava aborrecido com seu dever de casa de matemática. Não consigo fazer isso, gemia ele. É difícil demais para mim. O pai de Ben levou o aborrecimento a sério, mas não deu atenção ao pedido velado de compaixão e estimulou a continuar tentando. Lembra do ano passado, quando você teve problemas com matemática? Respondeu ele. Você pediu mais explicações ao seu professor e nós estudamos alguns dos problemas juntos. Você resolveu todos eles e agora você também pode resolver esses daí.
vamos dar mais uma olhada neles. É tentador oferecer simpatia quando nossos filhos se sentem desanimados, mas corre-se o risco de incentivá-los a se deixar levar pela autopiedade em vez de desenvolver a qualidade da perseverança. Bem, poderia começar a pensar que não era mesmo bom em matemática se o pai tivesse dito: Tá bem, sei que é difícil, por que não vai dormir e deixa isso para amanhã? Queremos que nossas crianças mantenham seus horizontes abertos para que adquiram competências em uma ampla variedade de disciplinas e atividades. É imprescindível não permitirmos que nossas próprias deficiências nos impeçam de enxergar com clareza. Se o pai de bem teve dificuldade com matemática quando criança, talvez ficasse inclinado a não apertar muito o filho, o que não seria bom para o menino. Às vezes, é muito difícil os pais saberem quando ajudar um filho e quando não ajudar. Em certos casos, a ajuda pode acabar se transformando em entrave. De vez em quando, as crianças precisam completar projetos sozinhas para ganhar confiança. Em outras ocasiões, deixar de ajudar pode feri-las. Quando o filho está se debatendo em alguma responsabilidade e se sentindo oprimido por ela, o pai ou a mãe podem interferir de modo que estimule a autoconfiança nele e que não a abale. A melhor coisa a fazer, talvez, seja ajudar a criança a iniciar o projeto e depois deixá-la à vontade para que encontre o seu próprio caminho. Como pais, as decisões sobre como e quando oferecer ajuda, inclusive sobre oferecer ou não ajuda, devem ser constantemente reavaliadas. As necessidades e a capacidade de nossos filhos mudam à medida que eles amadurecem. O que é útil para uma criança de 3 anos pode atrapalhar uma de 5. Temos de adquirir a habilidade de saber quando intervir e quando nos esquivarmos, ao mesmo tempo oferecendo estímulo. Sem esquecer que uma certa dose de esforço é inevitável e pode contribuir para o processo de aprendizado. Tempos difíceis. Quando as tragédias acontecem, sentir pena não ajuda muito, porque é uma emoção que supõe distância. Ao mesmo tempo que temos pena do outro, nos sentimos agradecidos, talvez um pouquinho superiores por termos sido poupados daquele sofrimento. A empatia, por outro lado, é um sentimento de proximidade, que tende a imaginar como seria se estivéssemos no lugar da pessoa. Envolve compaixão e leva naturalmente a nos indagarmos como podemos ajudar a outra pessoa. Uma das coisas extraordinárias das tragédias é a maneira como fazem aflorar o que há de melhor nas pessoas. Vítimas de infortúnios frequentemente revelam incrível força e coragem. As crianças portadoras de deficiências físicas, por exemplo, muitas vezes ensinam mais a seus pais sobre a vida do que seus pais a elas. Até crianças com doenças terminais são capazes de demonstrar que estão acima dos sentimentos de autopiedade. Podem sentir desânimo de vez em quando, mas não se entregam a ele. Sui, de 10 anos, tinha um câncer em fase terminal. Costumava ir direto do colégio para o tratamento na ala especializada do hospital. Todo o seu comprimento de cabelo louro caiu. Poderia ter passado seu tempo escondida dos outros e sentindo pena de si mesma. Em vez disso, com a colaboração de sua família, manteve tanto quanto possível a vida de uma menina de sua idade. Amarrou o lenço na cabeça e continuou indo à escola, fazendo seus deveres de casa e encontrando os amigos. Enquanto ainda tinha energia para aproveitar, deu uma festa para toda a turma do colégio. As crianças se divertiram um bocado e ela também. Caso os colegas tivessem se consumido de pena de Sui, não teriam tido coragem de brincar de pega-pega com ela. Um jogo desgastante em que é preciso correr com todo vigor. Não que eles não compreendessem a doença de Sui ou que não estivessem solidários com ela. Haviam conversado antes com sua professora sobre a situação e procuravam imaginar como ela estaria se sentindo. Pelo fato de terem discutido abertamente a doença e serem capazes de compreender suas implicações, puderam dar aquele tipo de apoio à menina, incluindo-a em suas atividades, em vez de afastá-la em uma tentativa inábil de protegê-la. Soluções em vez de peninha. Janice, de 10 anos, joga-se no sofá da sala ao lado da mãe e reclama. Fui a única a não ser convidado para a festa da Melissa. Sua mãe percebe imediatamente aonde essa conversa vai chegar. Passa o braço pelo ombro caído de Janice e pergunta: A única a não ser convidada? Bom, tem mais gente que também não vai, admite Janice. O que você gostaria de fazer nessa noite? Pergunta a mãe. Quem sabe ficar metida dentro de casa morrendo de tédio? Responde a menina. Em parte, a sério, mas olhando para a mãe de esgueira com um certo interesse.
É uma opção, replica a mãe, sem cair na armadilha de sentir pena da filha. Posso convidar as outras meninas que também não vão para a festa para dormir aqui? Pede Janice. Pode ser bem divertido, responde a mãe. E você pode aproveitar para preparar aqueles brownies de que gosta. A oportunidade de mostrar a nossos filhos como fazer boas escolhas surge em ocasiões assim, quando conversamos com eles sobre pequenas crises. Escutando o que sentem a respeito e sugerindo saídas possíveis, ou, melhor ainda, levando-os a encontrar suas próprias soluções. Nós os guiamos para longe da autopiedade, em direção à autodeterminação. Nossa crença na força interior de nossos filhos dará a eles a confiança de que precisam, para contar com eles próprios. Isso é mais importante do que peninha todos os dias.